Boa tarde, eu me chamo Leane Araújo, sou acadêmica da pós-graduação de Matemática pela UFMA e hoje, na disciplina de Geometria Espacial, vamos estudar o cilindro. Bom, o cilindro é um sólido geométrico que possui duas bases, como podemos ver aqui no exemplo, utilizando um rolo de papel higiênico e aqui na imagem, duas bases circulares e paralelas e com os lados laterais. Bom, a fórmula do volume do cilindro é baseada na ideia de que o cilindro pode ser visto como uma série de discos circulares empilhados uns sobre os outros. A área de cada base circular é dada por π, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado, onde o R é o raio da base, como por exemplo aqui embaixo e em cima, e ao multiplicar essa base pela altura, que é representada pela letra H, obtemos o volume total de um cilindro, pois estamos somando a área de todas as camadas circulares ao longo da altura. Então, podemos dizer que a relação entre a área da base e a altura é essencial para entender como o volume de um cilindro funciona. Quanto maior o raio da base ou a altura do cilindro, maior será o seu volume. Se qualquer uma dessas medidas aumentar, o volume também aumentará proporcionalmente. Por exemplo, se dobrarmos a altura ou o raio, o volume do cilindro também dobrará, pois a fórmula depende diretamente dessas duas variáveis. Para calcular o volume de um cilindro, é importante garantir que as unidades de medida para o raio e a altura sejam consistentes. Se o raio for dado em metros, a altura também deve ser em metros, pois senão o cálculo pode dar errado. E assim o volume seja expresso em metros cúbicos, que é representado pela letra M elevado ao 3. Se as unidades forem diferentes, é necessário converter para uma unidade comum antes de calcular o volume. Ou seja, se está em metro, tem que ser tudo em metro. Se está em centímetro, também tem que estar tudo em centímetro. Agora, vamos aqui ver um exemplo. Caso a gente tenha um cilindro que possua como altura 10 centímetros e o raio 4 centímetros, como que a gente vai calcular o volume desse cilindro? Utilizando a fórmula, que é π, que representa 3,14, vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Então, nesse caso, colocamos aqui o π, que é 3,14, vezes 10, que é a altura, vezes o raio, que é 4 elevado ao quadrado. Logo, fica 3,14 vezes 10 vezes 16, pois 4 elevado ao quadrado é 16. Depois eu multiplico a altura vezes o raio, que dá 160, e multiplico por 3,14, dando um resultado de mais ou menos 502,4 centímetros ao cubo. Lembrando que para calcular o volume de um cilindro, como por exemplo aqui esse rolo de papel higiênico que possui duas bases, devemos sempre pegar o π, que é 103,14, vezes o raio ao quadrado e multiplicar pela altura do cilindro. Assim, a gente consegue obter o volume de um cilindro. Espero que vocês tenham entendido e essa é um exemplo de como calcular o volume de um cilindro.